Fala pessoal do terceiro período, tudo em paz? Bom, esse vídeo é só para a gente recapitular aqui os tópicos da nossa primeira VA, tá bom? Eu já passei isso no quadro, você tem no seu caderno com certeza, mas nós vamos recapitular aqui só para relembrar, para que ninguém fique aí meio perdido para essa prova, tá? Primeiro tópico então está dentro daquela divisão sistemática que nós já vimos. Modalidade das obrigações, transmissão das obrigações, adimplemento e inadimplemento. O primeiro tópico o que estará na nossa prova é o primeiro tópico, modalidade das obrigações. Obrigações classificadas quanto ao tipo, quanto ao número de sujeitos, quanto ao número de prestações, tá certo? Então nós temos a obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Tá? Lembrando sempre que essas obrigações são obrigações positivas e negativas. A obrigação de dar e fazer é obrigação positiva, a obrigação de não fazer é obrigação negativa. A obrigação de dar, ela pode ser de entregar ou restituir a coisa. Ela pode ser de dar coisa certa ou coisa incerta. Se for coisa certa, o objeto da obrigação já é previamente definido quanto à quantidade, qualidade e gênero, tá bom? E se for incerta, a definição aí da coisa incerta é quanto ao gênero e quantidade. Eu não tenho as qualidades da coisa incerta. Muito bem. E aí, você deve estudar bastante aquela questão lá da perda e deterioração da coisa nas mãos do devedor antes da tradição. Então, se ele agiu com culpa, ele vai ser punido, perdas e danos, equivalente. Se ele não agiu com culpa, a obrigação se extingue. Olhe bem esses tópicos aí, estude bem esses tópicos aí, que eles podem ter incidência na prova. A obrigação de fazer é uma obrigação que consiste na realização de uma tarefa. Pode ser fungível ou infungível. A obrigação de fazer fungível é aquela que não importa quem está fazendo a tarefa, e sim a tarefa feita. Ao contrário da infungível, que a pessoa de quem realizará a tarefa é que importa e não a tarefa propriamente dita. Então, se a obrigação de fazer fungível for descumprida, eu posso solicitar no Poder Judiciário que se faça por outra pessoa às custas do devedor inadimplente. Se for a obrigação de fazer infungível, para mim só serve se realizado por aquela certa determinada pessoa, aí eu já não posso mandar um terceiro fazer, né? Se for com culpa, eu vou exigir as perdas e danos. Se for sem culpa, eu vou simplesmente extinguir a obrigação sem direito a perdas e danos. A obrigação de não fazer consiste na abstenção, né, em não realizar determinadas coisas. Então, é abster-se de fazer. E como que se torna inadimplente na obrigação de não fazer? Fazendo o que se comprometeu a não fazer. Aí depois nós passamos para as obrigações classificadas quanto ao número de prestações, e aí nós estudamos a obrigação conjuntiva, alternativa e facultativa. A obrigação conjuntiva é aquela que eu tenho no vínculo mais que uma prestação e todas elas precisam ser cumpridas para que haja o adimplemento da obrigação. A obrigação alternativa é aquela que eu tenho no vínculo mais que uma prestação, mas na hora de cumprir você cumpre uma ou outra, você escolhe qual vai ser cumprida, e essa escolha em regra é daquele que tem previsão no contrato. Se não tiver previsão no contrato, aí nós vamos para o que o Código Civil diz que é a escolha feita pelo devedor, e o devedor ele tem que escolher entre uma e outra e cumprir. A escolha cabe a ele, tá certo? Nesse caso. Mas pode ser que a escolha contratualmente tenha ficado a cargo do credor ou de um terceiro, isso também é possível fazer. E aí eu peço que você dê ênfase e foque ali nas questões que tratam do perecimento de uma das prestações alternativas por culpa do devedor, perecimento de uma das obrigações, de duas ou todas as obrigações alternativas por culpa do devedor, o que acontece com a relação obrigacional, e se a escolha for do credor e o devedor tiver levado as obrigações a perecer por sua culpa, como que é a regra que nós vamos aplicar aí, foca nisso aí, que isso também é bastante importante. E a obrigação facultativa, por fim, é aquela que apresenta uma obrigação no vínculo, todavia existe a possibilidade de substituir por outra. Então você tem que entregar um carro
Essa é a obrigação que existe na relação. Agora, existe a previsão contratual em não sendo possível a entrega do carro, o devedor pode entregar o equivalente em dinheiro. Aí existe uma substituição da prestação por dinheiro, tá bom? E classificamos as obrigações também quanto ao número de sujeitos. Elas podem ser divisíveis, indivisíveis ou solidárias. As divisíveis e indivisíveis são, as suas regras são aplicadas a partir do objeto. Se o objeto for passível de divisão, obrigação é divisível. Se não for passível de divisão, é indivisível. Se eu tenho 2 credores na obrigação divisível, na hora de pagar eu pago metade para cada um, se não tiver nada previsto no contrato diferente. Se eu tenho 2 devedores, na hora de pagar na obrigação divisível, cada um paga metade ao credor e ponto final. Agora, se o objeto for indivisível, a regra é da indivisibilidade. E aí todos são responsáveis pela obrigação por inteiro, tá certo? E se forem mais de um credor, 2 ou mais credores de obrigação indivisível, eu pago de 2 formas, ou a todos conjuntamente, pegando o recibo e quitação de cada um deles, ou eu chamo um, entrego a coisa indivisível e esse um me garante que vai passar em dinheiro a parte dos demais credores da obrigação indivisível. Se houver previsão no contrato de solidariedade, ou se a lei disser que a obrigação é solidária, eu esqueço a regra da divisibilidade e da indivisibilidade e passo a aplicar a regra da solidariedade, que pode ser ativa ou passiva. Solidariedade ativa pode ser a solidariedade de credores, entre credores, e a passiva entre devedores. Pode também existir a solidariedade mista, onde há solidariedade tanto no polo ativo quanto no polo passivo da relação obrigacional. E aí você vai lá e dá uma olhadinha em cada uma das regras dessas obrigações solidárias lá. Muito importante também para que a gente possa obter êxito na avaliação. Além disso, o que vai estar na prova? Elementos essenciais da relação obrigacional, elemento subjetivo, as partes, objetivo, a prestação, elemento imaterial, vínculo jurídico. Estude isso aí. Obrigação imperfeita, lá a segunda teoria dualista do vínculo jurídico, é aquela que tem responsabilidade e não tem dívida e não tem responsabilidade. Por exemplo, as obrigações prescritas, elas existem moralmente, mas não podem ser cobradas. Há responsabilidade, há dívida, mas não há mais a responsabilidade. Por outro lado, aquela obrigação do fiador, que garante o pagamento, ele tem só a responsabilidade, a dívida não é dele. E aí vai, lembrem-se disso lá. E outra coisa que vai estar na prova, e pode estar na prova a respeito da obrigação propter rem, aquela obrigação que é própria da coisa, que eu não escolho fazer parte dela, mas em razão de um relacionamento que eu tenho com uma coisa, eu sou titular de uma relação obrigacional com outro sujeito. O IPVA, eu me relaciono com o carro na relação de proprietário, e aí por isso eu sou obrigado ao pagamento do IPVA. E do outro lado está o Estado, que é meu credor. O IPTU, da mesma forma, eu tenho uma propriedade imóvel urbana e pago o IPTU à prefeitura, que é minha credora. Não escolho ser titular nessa relação obrigacional propter rem, mas eu escolhi me relacionar com a coisa a qual ela está ligada.